Houve um tempo em que este país tentou combater a corrupção e testemunhamos o imenso lamaçal em que o Brasil foi mergulhado por diversos esquemas criminosos. Os brasileiros se viram diante de esquemas colossais que desviaram verbas públicas, entre tantos outros. Alguns se destacaram, como o Mensalão, um escândalo de compra de votos de deputados no governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2005, e o Petrolão, um caso de aparelhamento político e corrupção na Petrobras, que levou a empresa a um de seus piores momentos na história. O destaque promovido pelo governo petista foi de proporções gigantescas, com Lula sendo apontado como o suposto comandante máximo do Petrolão, um escândalo que chocou os brasileiros ao verem seu país sendo pilhado. Vamos recordar um dos esquemas delatados por Joesley Batista, que rendeu ao PT 300 milhões de reais para eleger Dilma. Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra. Foi quando a presidente Dilma ganhou. Disse assim, aí eu perguntei, falei que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80. 70 ou 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou toda a campanha. Mas só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve duas movimentaçãozinhas que o Guido me pediu, uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei para que foi esses 20 milhões, até tanto que um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar. E essa de 5, eu comprei eu comprei uns bonde, umas debêntures de uma empresa, que depois não pagou, inclusive foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou para você comprar. Você não sabe por que ele... Qual a relação dele com essa empresa? Não sei. Tá nos anexos aí. Chamava Pedala. Equipamentos esportivos. Pedala e equipamento esportivo. Eu acho que era um negócio de internet. Então foi ele que pediu, né? Isso. Então, aí tirando essas duas... Eu acho que era negócio de internet. Venda pela internet. Venda pela internet. Tá. Ok. Então chegou a 70, por aí, mais ou menos no final do governo Lula, e o ministro Guido se manteve no Ministério da Fazenda com a eleição da presidente Dilma. Isso. E o esquema continuou. Fazer um negócio... A única coisa é que ele pediu para me abrir outra conta. Foi aí a primeira vez que eu desconfiei que o dinheiro não era dele. Eu também não sabia se ele estava falando aquilo, enfim, para me induzir a pensar que não era dele. Aí quando trocou o governo... que esse negócio dele é relativo, porque o que ele vai fazer depois com o dinheiro... eu não sabia. O seu trato era com ele. Meu trato era com ele. Eu digo assim, meu trato sempre foi com ele. Não era com o partido, com campanha? Não. Mas quando eu digo assim, quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro... Terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Isso. Aí eu falei, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Tanto é que sempre que eu ia lá no ministério, não sei, mas, sei lá,
quando passava um certo período, sei lá, 1 mês, 2, 3, eu sempre pedia para tirar um extrato e levava para o Guido. Para mostrar a continha e tal, não sei o quê. Aí ele pegava aquilo, dizia ele que ia mostrar para o Lula, ia mostrar para a Dilma. Ele ficava com aquele papel pronto. Tá. Então, uma coisa, porque você chegou a mencionar lá a gente está aqui em 2009, mas você chegou a falar que em 2014 ele foi tudo utilizado para a campanha. Mas em 2000, se tinha uma parte que era do Lula, fora isso, mas tinha uma parte que ele separou bem, né? Isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Isso. E como é que foi feito quando ele pediu para abrir essa outra conta? Não, eu abri outra conta. E começou a depositar lá? Passei a depositar lá e tal. E a antiga? Ficou com aquele dinheiro? Ficou lá com aquele dinheiro. Sempre que eu ia lá, eu levava os 2 extratos. Ó, ministro, está aqui os 2 extratos, tal. Ele olhava, entendia ali. Tinha época que ganhava dinheiro, tinha época que perdia, porque às vezes aplicava num bonde, numa coisa, não só ganha, né? Mas enfim, uma ação, cai de preço. Ele olhava pouco ali, ele não se concentrava muito naquilo, ele olhava, tal, botava na pasta dele lá e tudo bem. E ficou lá esse dinheiro. E nunca mexeu, a única vez que ele mexeu foi essas 2 vezes. Entendi. Até quando chegou a campanha. Aí quando chegou Mas quando ele falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma, ele falou de eleição, porque o Lula não foi mais eleito. Não. Eu não me aprofundei. Ele só falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Ele falou, aí eu fui, ele falou assim, isso aqui é do Lula. Esse aqui é da Dilma. Tá. Eu não me aprofundei se era do presidente Lula, ou se é do governo Lula, ou se é do governo Dilma. Em 2014 ele usou o quê dessas duas? Tudo. Das 2 contas? Acabou. Exatamente. Das 2 contas. Ele foi até acabar o dinheiro. Isso também eu achei muito curioso. Somando as 2 tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, Isso. 150 que o dólar era 2, deu 2 e pouco, deu 300 e tantos milhões, que foi o que nós doamos. Lula retornou à cena junto com um indivíduo que afirmava que ele queria voltar à cena do crime. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Tendo, inclusive, se reunido este ano com os irmãos Batista da JBS. Vale destacar que ministros do STF anularam as condenações de Lula e até participaram de eventos pagos pela JBS. O sistema nunca pareceu tão fortalecido e decidido como agora, com escândalos sendo abafados, diversos criminosos, corruptos e corruptores sendo perdoados. Ainda vale destacar o que o ministro Barroso disse. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo! E uma verdadeira perseguição foi desencadeada contra os opositores do governo Lula, com narrativas fabricadas, como a suposta tentativa de golpe, que é tida por muitos como verdade absoluta. Fala-se em uma minuta de golpe, uma tentativa de sequestro que falhou por não conseguirem encontrar um táxi, como mencionado por Bolsonaro. Presidente, você ouviu falar no golpe do golpe? Eu vi, né? É uma coisa absurda essa história de golpe, absurda. Vai dar golpe com um general da reserva e 4 oficiais superiores. Pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva. Não encontra um só respaldo na lei que faz a preventiva prender esses 4 oficiais. E o golpe de táxi, presidente? Golpe agora não se dá mais com tanque, né? Dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque o táxi não tinha um táxi na hora. Pelo amor de Deus, é uma piada essa PF criativa do Alexandre de Moraes. É uma piada. Enquanto isso, a Rede Globo, uma das maiores defensoras da teoria do golpe, protagonizou uma polêmica com seus jornalistas, liderados por Vladimir Neto, filho de Miriam Leitão, encenando a cobertura do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas, por supostamente ter envolvimento em um alegado esquema de golpe de Estado, divulgado pelo perfil oficial do Jornal Nacional. Olha, eu tô abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza?
Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Vlad, então acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o PGE, é ele que decide. Júlio, já achei as imagens que a gente estava procurando. Já dá para pedir a arte. A arte dos núcleos? Dos 6 núcleos? Isso. Vamos deixar claro, então, bem claro lá que envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço jurídico. Ok. Ok, obrigado. Ricardinho acabou de avisar que acabou o depoimento do Cid e ele está saindo do Supremo. Bom, deles. Ok, mas no meu caso aqui não, eu estou recebendo já um monte de nota, vídeo, várias manifestações do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Vamos juntar tudo aí. O deputado Marcel Van Hatten foi incisivo ao denunciar o sistema injusto, que persegue os opositores do governo, agindo à margem da lei e da Constituição, conforme suas palavras. Veja. Justamente se nos calássemos significaria a vitória dos pérfidos, dos maus, dos injustos. Eu talvez devesse me corrigir. Eu disse que apesar de toda injustiça, eles não se calam. Não, na verdade é por causa de toda injustiça, mas também em paz. Mas a justiça para muitos outros brasileiros que hoje seguem sendo perseguidos, com certeza ainda virá graças à força de vontade de vocês, mais do que de vontade, a força mesmo espiritual e física de vocês. Eu me arrepio, presidente, porque nós estivemos semana passada em Washington e nós estivemos lá para falar também do caso do Clezão, que foi lembrado na audiência. E pareceu em determinado momento, senhor presidente, que as pessoas que lá estão, claro que há exceções, mas algumas daquelas que lá estão sentadas em posições tão importantes estão mais preocupados com suas próprias proteções e carreiras do que com a justiça que precisa ser feita no Brasil. Então, sim, nós cobramos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que defenda direitos humanos de todos, da direita à esquerda, do centro para cima, para baixo, receba as nossas denúncias e trate-as todas com a devida celeridade, porque já passou muito tempo sem a ação daqueles que podem nos ajudar, que estão fora do país. Porque o que aconteceu no Brasil foi a transformação de um Estado de direito em um Estado policial. Maior prova disso não há do que uma reunião ocorrida no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, com a presença do Lula, de ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, chefe da Polícia Federal e Procurador-Geral da República. Estou enganado ou foram esses os presentes que lá estavam? Fora da agenda, além do ministro, me socorre muito bem aqui a doutora Carolina Seebra, além do ministro Cristiano Zanin. Todos eles estavam reunidos no Palácio da Alvorada, aliás, no momento em que mais um ato de desespero ocorria aqui, de um cidadão que lamentavelmente perdeu a sua vida em decorrência também de todos esses abusos. Isso precisa ser dito. A culpa da morte daquele cidadão aqui, diante da Câmara dos Deputados, também recai sobre o Supremo Tribunal Federal, que agora quer terceirizar, jogar para frente a responsabilidade de estar colocando cidadãos em absoluto desespero diante de tanta injustiça. Mas retorno, senhor presidente, à fatídica reunião, da qual nós queremos detalhes, não estava na agenda. Estamos fazendo, a bancada do Novo, todas as solicitações e requerimentos necessários para entender melhor o que ocorreu ali. Mas não é preciso muita fantasia para que qualquer pessoa se dê conta de que ali estavam reunidos aqueles que estão justamente na linha de frente da perseguição, inclusive a mim.
hoje perseguido político, reconhecido pela própria Câmara dos Deputados como tal. Uma suposta vítima ou duas, Lula e Alexandre de Moraes, pelas notícias que hoje são veiculadas com novas prisões, estavam reunidos com o chefe da polícia e, aliás, uma das próprias vítimas continua sendo aquela que conduz os inquéritos. Isso é um absurdo, isso é algo que não se explica em nenhum lugar do mundo que se diga democrático. Apesar de toda a revolta e de toda a indignação, significa fé em dias melhores. Significa a certeza de que Deus está do nosso lado. Significa a convicção de que nós vamos superar tudo isso. Porque os violentos, os criminosos não somos nós, pelo contrário, nós estamos agindo sempre dentro da lei, dentro da Constituição e denunciando quem age fora da lei e fora da Constituição. Mas eles só podem agir fora da lei, fora da Constituição, com violência e com perseguição, porque dentro da lei, dentro da Constituição, dentro da democracia, eles não teriam a menor condição de fazer o que estão fazendo contra pessoas honestas, decentes e que só querem um Brasil melhor. Este é o panorama do Brasil. Corruptos e corruptores sendo perdoados. Indivíduos são acusados de planejar um golpe imaginário. E as narrativas criadas contam com o apoio de figuras como o ministro da Suprema Corte, o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, artistas de esquerda e a velha mídia. Em especial, a Rede Globo, que tem recebido vultuosos valores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.